Fala pessoal, beleza? Professor Christian Gonçalves aqui do PPG. Para quem não sabe o que é PPG ainda, né? Projeto Polícia Gaúcha. Então estamos juntos, né? Nessa luta aí por pertencer às forças de segurança pública. Então, que muitos de vocês daqui a alguns dias, né, estejam trabalhando juntamente comigo aí. Eu não digo juntamente comigo porque eu sou da Polícia Penal, mas na segurança pública, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, como um todo. Tamo junto, então, pessoal. O que significa isso aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando início, então, à nossa aula inaugural do curso de revisão de reta final para o concurso de soldado da Brigada Militar. Então, vocês estão prontos? Pergunto para vocês estão prontos para nós passarmos duas horas e meia juntos aqui, né? Que é o período que nós, entre os professores aqui, decidimos, né, ter como um limite aí, né? 2 horas e meia, no máximo para aquele professor que se apertar, como por exemplo hoje eu aqui, né? Uma das maiores matérias, um dos maiores conteúdos, direito constitucional. Pode ser que eu passe um pouquinho de 2 horas, mas nós definimos 2 horas para que vocês que já estudam conosco, né, com PPG, estudam com, sei lá, diversos outros cursos, com a concorrência aí, né, que tem os seus planejamentos em paralelo, consigam segui-los também. Então, Christian, eu quero fazer um simulado, né? Então, se a minha aula aqui demorar todo dia, tu não vai conseguir fazer o teu simulado. Christian, mas eu preciso ver um novo conteúdo ainda, porque esse conteúdo é de reta final, mas tem alguns que eu ainda não vi. Então, por isso que a gente definiu 2 horas como limite, para que vocês sigam estudando de acordo com os cronogramas, de acordo com os planejamentos dos cursos de vocês, seja a concorrência, ou seja, o nosso mesmo, certo? Tamo junto, pessoal? Então, por que a nossa primeira matéria é direito constitucional? Porque é a matéria que fundamenta diversas outras, como, por exemplo, direito administrativo, algumas partes dos direitos humanos, né? A legislação especial, lei de tortura, lei de armas, lei de drogas, abuso de autoridade, Maria da Penha, por aí vai, né? A gente tem daqui também, saindo, né, como um braço aí do direito constitucional, a gente tem, por exemplo, né, a legislação institucional da Brigada Militar. Isso a gente vai aprender que é uma das decorrências, né, é uma dos fatores criados através do poder constituinte derivado, recorrente, mas eu não entendi isso aí, o que significa, Cristian? A gente vai entender depois tudo aqui. Então, pessoal, hoje a gente vai começar pelo direito constitucional, porque é uma matéria que dá fundamento, que dá base jurídica a diversas outras matérias aí do nosso edital. Então, o que eu sugiro para vocês também, né? Eu tenho algumas anotações aqui para lembrá-los. É o seguinte, Christian, tá muito devagar, né? Eu vi ali, eu fiz a soma, né? Corri o olho ali, vi que vai dar mais de 2 horas. Cara, coloca no 1.5, coloca no 2.0, vai ficar mais didático. Eu, por exemplo, eu não consigo, exceto música, né? Música não tem como, né, cara? Música tu não consegue, né, escutar ela acelerada, né? Ou olhar um clipe aí, por exemplo, de um pagodinho lá do sertanejo. Mas, né, uma videoaula, cara, conversa, podcast como um todo aí, eu tenho que assistir acelerado. Eu não consigo mais deixar no 1.0. Então, eu sugiro que, como é um curso de reta final, como é um curso de revisão, afinal, tu já tem alguma familiaridade com o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui, eu sugiro que vocês acelerem esses vídeos, 1.5 no mínimo ou 2.0. Isso é sugestão. Quer fazer diferente? Não faz. Outra coisa também que eu tenho anotado aqui, a gente não vai ensinar conteúdo do zero, pessoal. Eu já expliquei diversas vezes isso aqui. O pessoal que nos chamava para adquirir o curso, eu explicava isso também. Fiz publicações no Instagram, fiz publicações em tudo que é lugar quanto isso aí. A gente não vai explicar conteúdo do zero. Afinal, a gente tem 2 horas somente para trabalhar algo que é estudado através de 1 ano, 2 anos, 3 anos na faculdade de Direito, por exemplo, lá, como é o Direito Constitucional. Então, não tem como em 2 horas a gente ver tudo, todo o conteúdo e explicando cada uma das coisas do zero. Então, como que a gente montou as nossas aulas aqui? Deixa eu passar para o próximo slide. Como que é o conteúdo? Como que o conteúdo dos professores vai ser verificado, vai ser analisado, vai ser repassado aqui. Cada professor tem autonomia para montar a aula do seu jeito. Pelo menos a minha vai ser assim. Uma análise dos últimos 2 anos da Banca Fundatec, que é a banca organizadora do nosso concurso, trazendo algumas questões para contextualizar e algumas apostas nossas, né, ou pelo menos minha aí, para o concurso de vocês. Então, o que eu vou trabalhar hoje juntamente com vocês aí? Tem como trabalhar todo o texto da Constituição? Não tem. Eu aposto que o teu curso, seja o nosso, seja o outro aí, ou qualquer outro, não viu direito constitucional em menos de 10, 15, 20, 30 horas, dependendo do curso, ele vai levar 50, 70 horas, e eu sei muito bem disso, porque eu já estudei 7 anos para concurso público, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Mas, quais são as minhas apostas? Então, classificações das constituições, assunto novo no edital de vocês aí, obviamente, são aspectos doutrinários, aqui ó, junto com os poderes constituintes, são aspectos doutrinários que, dependendo do curso, explica antes, né, do próprio texto da Constituição, e eu tenho, né, uma mania de explicar esses aspectos aqui posterior, né, ao estudo do texto da Constituição Federal. Mas, de qualquer forma, aqui eu vou trazer de forma antecipada, eu vou trazer esses 2 itens antes, beleza, pessoal? Então, classificações da Constituição, na verdade, da República Federativa do Brasil de 1988, os poderes constituintes, que são os poderes de criar ou de modificar as constituições, né, outras apostas aqui, aí sim, já dentro do texto da Constituição, de forma mais objetiva, lá do artigo 1º ao 4º, que são os princípios fundamentais, lá o artigo 5º, esse artigo a gente tem que saber, né, cara, concurseiro de toda a área, seja da área policial, jurídica, administrativa, bancária, qualquer área tem que saber esse artigo 5º, né, a gente vai trazer algumas coisas interessantes para o teu concurso do artigo 5º, que são os direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais que estão previstos lá do artigo 6º, faltou um grau aqui, né, até
O artigo 11, nacionalidade. Fiz questão de trazer para vocês aqui, porque tiveram diversas alterações, principalmente no ano de 2023, sobre os critérios da perda, por exemplo, da nacionalidade aí, né? Então, a gente vai falar disso também. A administração pública, que é algo que vai dar base, que vai fundamentar o nosso próximo conteúdo aqui, que, se eu não me engano, vai ser daqui a 2 dias, né? Que é a aula de direito administrativo, que vai ser comigo também. Então, é interessante que a gente passe por esse ponto aqui, lá do artigo 37 ao 41, vendo alguns dos detalhes ali. Tá? E defesa do Estado, das instituições democráticas, que aqui eu coloquei 142, mas é 136, salvo engano, até o 144. A gente vai dar uma ênfase, obviamente, aqui no artigo 142, que são as Forças Armadas, então tem alguns princípios, tem algumas regras, né? Tem alguns detalhes ali, que mesmo que o 142 fale das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, né? Que são os militares federais, essas regras a gente consegue aplicar também aos militares estaduais, então direito de greve, né? Diversas coisas que a gente vai chegar lá, eu vou mostrar para vocês que aquilo a gente, por analogia, né? Por extensão, a gente consegue aplicar também aos militares estaduais, então pode ser que seja cobrado na tua prova. E, obviamente, o mais forte deles, deste tópico aqui, é o 144, que são os órgãos de segurança pública. Então, a gente tem que saber o rol dos órgãos de segurança pública, a lista, né? E o conceito de cada um deles e as suas atribuições, certo? Então, tamo junto, sem muita enrolação, a gente vai para o primeiro tópico, que são as classificações da Constituição da República Federativa do Brasil. Pessoal, isso aqui a gente analisa através de uma aula de 2, 3, 4 horas, dependendo do professor aí, porque são aspectos doutrinários. Então, classificações, quais são as classificações? Quanto à origem, por exemplo, aqui, ó, quanto à origem, a nossa é a promulgada, que a gente também chama de democrática, mas existe a cesarista, existe a pactuada, existe um monte, tá, pessoal? Ou outorgada, existem diversas formas de Constituição quanto à origem, diversas classificações. Mas o que eu vou trazer aqui para nós? As classificações da nossa atual Constituição, da Constituição da República Federativa de 1988. Porque, analisando os concursos de nível médio como um todo, quando eles falam desse tópico aqui, classificação de Constituição, eles trazem as classificações da Constituição da nossa Constituição. Algumas, né, pessoal? Algumas eles trazem de maneira geral, como vocês vão ver em 2, 3 questões aqui que eu vou trazer para vocês. Mas geralmente é da nossa, certo? Então vamos lá, pessoal. Como que se classifica a Constituição atual do Brasil? Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ou Constituição Federal. Vamos lá. Quanto à origem, ela é promulgada, ou seja, criada pelo povo, direto ou indiretamente através dos seus representantes eleitos ou dos seus representantes para compor a tal da Assembleia Nacional Constituinte, que a nossa foi criada lá em 1988 e gerou a nossa atual Constituição. Então são representantes, afinal a gente não consegue reunir 230 milhões de habitantes e fazer com que cada um deles analise um texto e vote por aquele texto. Então o que a gente faz? Elege uma meia dúzia de pessoas, né, uns 70, 80 pessoas lá, e essas pessoas, sim, representando esse povo, representando esses 230 milhões de habitantes, criam a Constituição. Então ela é promulgada ou ela é democrática, ela vem do povo. Quanto à forma, ela é escrita, tá, pessoal? Diferente, por exemplo, da Constituição inglesa, que é o conjunto de diversas leis, de diversos decretos, de diversos regramentos jurídicos que, quando juntos, formam a Constituição. Mas lá, né, por exemplo, na Inglaterra, não existe uma Constituição escrita como a nossa aqui, que você consegue encontrar, né, na forma de livro, ou pelo site do Planalto, que, se eu não me engano, agora é até gerido pela Anatel, aí, né, Agência Nacional de Telecomunicações. Então, a nossa é escrita, ela é codificada. Então, quanto à forma, nós temos, né, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, escrita. Quanto ao modo de elaboração, dogmática. O que seria dogmática? Reflete os dogmas do passado. Então, nós tivemos regime militar, ou ditadura militar, ou período militar, a nomenclatura que tu quiser chamar, né? Então, reflete todos os dogmas, os acontecimentos do passado e cria uma nova Constituição para que aquilo ali não aconteça novamente. Então, nós tivemos Era Vargas, nós tivemos período colonial, nós tivemos diversos momentos na história do nosso Brasil e são refletidos aqui no texto da atual Constituição. Quanto à estabilidade, pessoal, ela é rígida. O que significa uma Constituição rígida? Que para alterar o seu texto é mais difícil, o processo é mais complexo que alterar o texto de uma lei normal, como, por exemplo, lei complementar ou lei ordinária. Então, por exemplo, para alterar o texto da Constituição da República Federativa do Brasil, somente através de emendas à Constituição. E para que essas emendas sejam aprovadas, elas precisam passar pelas duas casas, ou seja, Senado Federal e Câmara dos Deputados, serem aprovadas em 2 turnos em cada casa por 3/5 dos votos em cada um desses turnos. Então, cara, é possível? Sim, porque diversas vezes a gente teve a Constituição sendo emendada, mas é muito difícil. É possível, mas é muito difícil. Então, ela é rígida. Existem as classificações quanto à estabilidade, né? Semiflexível, flexível. Tem um camaradinho aqui no Brasil chamado Alexandre de Moraes, né, que tá, eu tô ficando quase que nem ele já aí, ó, né? É ele mesmo lá. Ele chama, na doutrina dele, na obra dele de direito constitucional, ele diz que a Constituição da República Federativa do Brasil é super rígida, mas a doutrina majoritária, ou seja, a maioria dos doutrinadores, a maioria dos estudiosos de direito constitucional,
diz que a nossa Constituição, quanto à estabilidade, ela é rígida. O que mais que a gente tem, né? Mais algumas classificações aí da nossa Constituição. Quanto ao conteúdo, ela é formal. Então, para a sua criação, exigiu-se uma determinada formalidade. E dentre as suas regras, dentre os seus artigos, parágrafos, alíneas, incisos e por aí vai, tem diversas normas que são meras formalidades para que posteriormente sejam colocadas em prática. Então, por isso que ela é formal. Analítica, pessoal, quanto à extensão. O que significa uma Constituição quanto à extensão analítica? Deixa eu trazer para vocês aqui. A Constituição dos Estados Unidos, ela é uma Constituição sintética. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem 7 ou 9. Eu nunca me lembro exatamente o número dos artigos, mas eu acho que é 7. Por quê? Porque a Constituição dos Estados Unidos, ela simplesmente traz a estrutura do Estado. Né, a estrutura do Estado. O Estado se divide assim, assim, assado, e as regras gerais são essas. E depois, os mínimos detalhes são regulamentados através das leis. Mas lá a Constituição ela é sintética, ela é pequena. A nossa não. A nossa é analítica, ela é totalmente extensa. Então, também, além da estrutura do Estado, tem os princípios fundamentais, tem a separação dos poderes, tem direitos individuais, coletivos, né? Tem direitos e garantias fundamentais, tem nacionalidade, tem assuntos relacionados à administração pública, tem Força Armada, separação dos poderes, que eu já falei, né? Artigo 2º também, depois lá do artigo 45 diante, se eu não me engano, tem muita coisa, pessoal. Tem Forças Armadas, tem órgãos de segurança pública, tem um colégio chamado Dom Pedro II, né? Que faz parte das competências da União, né? O seu mantimento, que é localizado lá no Rio de Janeiro. Então tem tudo, cara. Tem muito artigo, tem muita regra aqui. Então, quanto à extensão, ela é sintética? Não. Ela é analítica, ou seja, ela é extensa, ela faz uma análise do máximo de conteúdo possível. E quanto à finalidade, ela é dirigente, ela nos dirige, ela nos leva a um determinado ponto, ou seja, ela traz, né, como é que eu posso dizer, objetivos para o futuro. E isso a gente encontra, né, a prova disso, através do artigo 3º da Constituição, que são os objetivos da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, promover o bem de todos, sem distinção de ricos, raça, idade, cor, origem, sexo, um monte de coisa lá. Então, tudo isso que está previsto lá no artigo 3º são objetivos. Por isso, ela é uma Constituição quanto à finalidade dirigente. Ela nos dirige para o futuro, ela nos dá objetivos para o futuro, certo? Christian, mas como é que eu vou decorar tudo isso aqui? Pessoal, vamos lá. Nós estamos falando da Constituição da República Federativa do Brasil. Obviamente tem que saber o ano, 1988. O que é isso aqui? Muita gente vai achar, cara, isso é um meteoro? É o Ucumamau, aquele, sei lá como é que é o nome daquele meteoro maluco lá que dizem que vai atingir a Terra. É uma massa de pão? É uma esfera do dragão? Que merda que é essa? É um sorete? Cara, o que é isso aí? Pessoal, é para ser uma pedra. Foi a pedra mais interessante que eu encontrei na internet. E esse aqui, pessoal, quem é esse camarada? Opção A, Galvão Bueno. Opção B, Anderson Silva. Opção C, sei lá quem aí, Paulo Zulu. Quem é isso aí, pessoal? Opção D, né, Kid Bengala. É isso aí mesmo, pessoal. É o Kid Bengala. Eu fiz questão de achar ele de azul e eu estou com a caneta azul porque ele está tadalafilado, certo? Então, pessoal, olha só. Por que o Kid Bengala atrás de uma pedra? Porque quanto às classificações da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, né, de 88, tu vai decorar o seguinte, ó. Fode, pedra. Christian, mas eu não entendi nada dessa bagaceiragem aí. Cara, na guerra, todo pato é marreca, né? Na guerra, todo buraco é trincheira. Então a gente tem que se agarrar em qualquer galho. E tá aí um galho para vocês. Pode ser que não... Ah, mas eu não sou tão mal educado assim. Então decora o teu, cara, tá? Mas quer utilizar o meu? Utiliza aí. O meu mnemônico, obviamente, né? O meu mnemônico. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aqui, ó, do FOD. Formal. Então são normas criadas com formalidade. O de... Aqui, dirigente, então, estabelece objetivos para o futuro. Agora a gente tem letra por letra, né? O P de promulgada, criada pelo povo, de forma direta ou indiretamente, através da Assembleia Nacional Constituinte, né? Escrita, então ela é codificada, ou seja, existe um livro, que pode ser um livro PDF, né? Pode estar escrito lá no site do Planalto, pode encontrar, tu pode comprar numa livraria, tu pode mandar um e-mail lá para o teu político de estimação e solicitar uma cópia da Constituição atualizada que ele vai ter que mandar. É uma das atribuições do teu político de estimação aí, que ele te mande o ordenamento jurídico inicial, pelo menos, né, que é a Constituição Federal, para o teu endereço. Isso aí existe, pode se cadastrar lá que vai chegar para vocês, vai chegar um livro lá. Então ela é escrita, ela é dogmática, reflete os acontecimentos do passado, ditadura, regime militar, era Vargas, período colonial, um monte de coisa, é rígida, ou seja, para alterar a Constituição Federal é mais difícil que para alterar as leis normais, complementares, ordinárias, por aí vai. E a analítica tem conteúdo extenso, não trata apenas da organização do Estado, como, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos. Então, fode pedra. Cara, não quer decorar isso aqui? Não decora. É o bizu que eu tenho para te dar hoje aqui. O bizu, tá? É o bizu. É só isso aí que eu posso te dar, é o bizu. Beleza? Questãozinha na tela para vocês, né? Obviamente, pessoal, o óbvio precisa ser dito mais de uma vez. Pausa o vídeo, faz a questão. Eu vou sumir aqui para ficar mais claro, vocês não vão ver a minha cara feia, vocês não vão errar a questão. Tenho certeza disso. Faz a questão, depois libera o vídeo e segue a minha correção. Então, vamos lá.
Bora lá então, pessoal. Considerando os critérios de classificação das constituições, pode ser considerada como promulgada. Promulgada, pessoal, é aquela constituição que vem do povo, seja diretamente. Não sei como, de fato, 230 milhões de pessoas conseguiriam juntas, né, todas elas, criar uma constituição, porque geralmente é feita através de uma Assembleia Constituinte, que são alguns representantes desses 230 milhões que, em conjunto, criam essa constituição. Mas promulgada, ela tem que ter a participação do povo. Tem que ter a participação do povo, certo? Então vamos lá. Letra A. Estabelecida sem a participação popular. Pode marcar errado, né? Não tem nem o que explicar aqui. B. Imposta pelo poder da época, né, de sua criação. Pessoal, isso aqui é uma Constituição chamada outorgada. Quando ela é imposta. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, a figura de um ditador impondo uma nova Constituição. Então, seria uma Constituição outorgada. Depende de ratificação popular por meio de referendo. Isso aqui é outra classificação de Constituição quanto à origem, chamada Constituição czarista, que é quando, por exemplo, um ditador impõe uma nova Constituição e só mostra para o povo, dizer assim, ó, aceitam ou vocês não aceitam. E aí o povo vai ter que aceitar de qualquer jeito. Então é a Constituição cesarista. Aprovada pelo chefe do Poder Executivo. Não necessariamente, porque o chefe do Poder Executivo, no caso de uma criação de uma nova Constituição, ele não precisa aprovar ou não, né? Ele não precisa aprovar ou não. O ordenamento jurídico vai ser criado todo do zero e ele não precisa aprovar nada. Quem vai ter que aprovar vai ser a Assembleia Nacional Constituinte, certo? Então, não necessariamente vai ter que ser aprovado. E letra E diz assim, ó, derivado da atividade de representantes do povo, Assembleia Constituinte, eleitos com a finalidade de sua elaboração. Então tá tudo certo aqui na questão, gabarito letra E. E agora, nova questão, vamos lá. Considerando os critérios de classificação das constituições, analise as seguintes assertivas. 1. A Constituição dogmática se apresenta como produto de, era para ter um D aqui, né? Produto de acontecimentos e fatos anteriores à sua criação. Então, a nossa Constituição, opa, o que aconteceu? Agora deu certo, quase que eu perdi o vídeo aqui, mas deu certo. A nossa Constituição, ela refletiu fatos anteriores. Então, período militar, era Vargas, colonial, um monte de coisa. Eu não sou muito bom em história, então eu sempre dou esses 3 exemplos somente aí. Mas sim, né, as dogmáticas, elas refletem dogmas, né, acontecimentos, fatos anteriores à sua vigência. Então, aqui, ok, a número 1. 2. As constituições promulgadas, então falou promulgada ou falou democrática, tem que ter, né, a participação do povo. São aquelas elaboradas e estabelecidas sem a participação popular. Errado. 3. A Constituição brasileira atual pode ser classificada como semiflexível. Semiflexível. Errado, tá, pessoal? Ela é classificada como rígida. Rígida. Só tem um guerreirinho muito louco que eu tô ficando que nem ele aí, chamado Alexandre de Moraes, porque não tô ficando, né? Para aí, pessoal, relaxa. Não é que nem ele, né? Nem tudo também, porque eu sou de outro lado. Mas enfim, eu tô ficando careca, né? Também. Então, e ele diz que a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 não é rígida. Ele diz que é super rígida. Mas só marca super rígida se perguntar do Alexandre de Moraes na outra prova. Se perguntar de maneira genérica, geral, assim, ó, não falou exatamente qual doutrinador, aí você tem que achar a palavra rígida. Então aqui não é semiflexível, tá? Errado. Logo, quais estão corretas? Apenas a 1 é o que está aqui na letra A. Vamos ver se eu acertei, né? Graças a Deus. Poderes constituintes. O que são poderes constituintes? O que significa? Não vou ficar enrolando muito, afinal, não é a ideia explicar nada do zero aqui. São os poderes de criar, tá? De criar ou de modificar as constituições. Então, os poderes constituintes, eles criam do zero, tudo novo, uma Constituição nova, um ordenamento jurídico que parte, obviamente, de uma Constituição, tudo do zero, ou simplesmente, né? Por exemplo, nós estamos na era da tecnologia, principalmente inteligência artificial. Então, obviamente, né, em algum momento, alguma regra da nossa Constituição vai precisar ser alterada também. E para alterar alguma regra, a gente precisa criar uma Constituição toda nova? Não, a gente pode fazer somente atualizações. E essas atualizações nas Constituições, elas são feitas através das emendas constitucionais. Isso existe aqui na nossa Constituição. Então, a gente tem o poder constituinte atuando também, mas não criando uma nova, simplesmente modificando a que já existe. Então, a gente vai ter que saber quais são os 2 principais poderes constituintes. Então, na tela para vocês, através dessa tabelinha aqui, que é o poder constituinte originário, origem, ou seja, cria a origem de um novo ordenamento jurídico, cria a primeira Constituição. Por isso que ele é chamado poder constituinte de primeiro grau. E o poder constituinte derivado, que ele deriva da própria Constituição que já está sendo criada. Então, a gente tem o poder constituinte de segundo grau, que é o que pode aparecer para vocês lá. Outra coisa, pode ser chamado de poder constituinte inaugural. Acho que é com U, né, pessoal? E aí, né? Professor de português, Denis Romagnoli, pelo amor de Deus, inaugura. Tá, é isso aí, inaugural, beleza? Eu não sei se é com L ou com U, acho que é com U, certo? Pode acontecer isso aí. Então, vamos lá. Quando pergunta dos poderes constituintes nos concursos de nível médio, geralmente, pessoal,
tem uma questão que outra que traz diferente. Mas geralmente fala das características, tá? Então, o que eu trouxe para vocês aqui, as minhas apostas, é saber diferenciar as características do poder constituinte originário para o poder constituinte derivado. Então, o originário, a primeira característica dele é a política, né? Essa Constituição ela é criada através de uma decisão política, seja do ditador lá, então a gente tem uma Constituição outorgada, mas foi uma decisão desse ditador, então a gente teve uma decisão política, mas também pode ter a Constituição democrática, ou promulgada, que é aquela que foi criada pelo povo. Mas não foi o povo que decidiu criar uma nova Constituição? Sim, então também foi uma decisão política, só que não do ditador, e sim do povo. Então, essa criação, aqui, ó, através do poder originário, poder constituinte originário, é política, tá? É inicial, ou seja, inicia todo o ordenamento jurídico do zero. É incondicionado, ou seja, poder constituinte originário não precisa, lembrem disso, não precisa olhar para trás. Então, por exemplo, nós temos a atual Constituição, 1988. Digamos que a população se revoltou, as regras aqui a gente não consegue mais fazer com que sejam aplicadas de fato na prática. Em 2030, aí, os brasileiros decidem criar uma nova Constituição. Muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. E aí, o que acontece? Em 2030, essa nova Constituição criada aqui vai precisar obedecer às regras da de 1988? Não, ela é incondicionada. Ela não precisa seguir regra nenhuma. Então, esqueçam a Constituição anterior. Não precisa olhar para trás. É permanente, pessoal. É permanente, ou seja, a qualquer momento pode se manifestar. Não é porque nós temos uma Constituição que é belíssima, é muito bacana, é muito bonita, nem sempre ela é cumprida à risca, né? Nós temos a figura do STF entendendo do jeito que quiser, né? Às vezes quando lhe convém. Enfim, nós temos isso aí. Mas a qualquer momento, pode ser que em 2030 o povo, né, decida criar uma nova, aí criar uma nova, não se adaptou, 2050 cria outra, ou seja, é permanente. A qualquer momento, né, esses poderes constituintes podem aparecer, né, principalmente o originário. E é ilimitado, não precisa seguir regra nenhuma anterior, não precisa olhar para trás. Diferente das características do poder constituinte derivado. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de poder constituinte derivado. Dentro da própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, diz que ela pode ser alterada através das emendas constitucionais. Isso é o poder constituinte derivado. Ele está sendo derivado da Constituição que já existe, por isso que é derivado. Então, características. A primeira delas, jurídico. Por quê? Porque a regra que faz com que esse poder aqui derivado venha à tona está escrito nas próprias regras da Constituição. É derivado, obviamente, eu não preciso explicar isso aqui. É limitado, ou seja, está limitado o quê? Às regras da própria Constituição. Então, a Constituição diz que não pode abolir, né, algo que mude, que altere, por exemplo, a separação dos poderes. Então, existem algumas limitações para a atuação do poder derivado. E é condicionado. Condicionado o quê? As próprias regras também dessa mesma Constituição. Então, é tudo, praticamente, o contrário. Ó. Aqui, vamos lá, vamos tentar achar algumas diferenças. Aqui é incondicionado, não precisa olhar para trás. Aqui é condicionado. Aqui é limitado. Ilimitado. Aqui é limitado. Então, vocês têm que dar um jeito de decorar quais são as características de cada um desses poderes constituintes. Mas, basicamente, o originário cria uma Constituição nova e o derivado altera a Constituição já existente. Mas tem um detalhe, que o poder derivado, poder constituinte derivado, ele também pode criar alguma coisa. E aí vocês vão ver através desse quadrinho aqui. Porque existe o poder constituinte derivado, reformador, e existe o poder constituinte derivado, decorrente. Meu Deus do céu. Vamos lá. Poder constituinte derivado reformador. É aquele poder constituinte que vai modificar a própria Constituição. Então, no próximo slide, a gente vai ver umas regras lá do artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º. E o poder constituinte decorrente, ele cria as constituições dos estados. Ele cria as constituições dos estados. Então, por isso que a gente não pode associar, né, ao poder constituinte derivado a somente modificação. Porque, em algum momento, ele pode ter a aplicação do poder constituinte derivado decorrente, que lá, né, na separação, ali na organização do Estado, que começa a partir do artigo 18, se eu não me engano, e vai até o artigo 44, se eu não me engano, por ali vai, tá? Né, diz lá as atribuições dos Estados, e diz que os Estados poderão criar as suas próprias constituições, desde que não, né, não venha contra, por exemplo, a Constituição Federal. A partir do momento que a própria Constituição diz que os Estados podem ter as suas próprias, e deverão, né, como todos têm, deverão ter as suas próprias constituições, né, a partir do poder constituinte derivado, decorrente, estaremos dando a possibilidade, a autonomia para os estados criarem a sua própria Constituição. Então, cara, até fiquei na frente, mas vamos lá. Existe o poder constituinte originário e o derivado. Só que o derivado, ele se divide em dois. O reformador, que altera a própria Constituição, e o decorrente, que cria as constituições nos estados. E essa previsão aqui também está dentro da própria Constituição Federal. É um papo meio
Meio complicadinho, né, pessoal? Tenho certeza que vocês acharam isso aqui meio complicadinho. Mas vamos lá, para a gente poder finalizar aqui. Limitações do poder constituinte derivado reformador, que é o que altera a própria Constituição. É aquele que altera a própria Constituição. Lá no artigo 60, a gente vai estudar que a Constituição ela pode ser emendada através das emendas à Constituição. Só que essas emendas elas têm que passar nas duas casas do nosso Congresso Nacional, ou seja, no Senado e na Câmara dos Deputados, né, em dois turnos, primeiro e segundo turno, e em cada um desses turnos aí tem que ser aprovada por 3/5 dos votos. Essa é a regra para que a Constituição atual possa ser emendada. Só que tem algumas limitações, e essas limitações estão no parágrafo 1º e no parágrafo 4º. No parágrafo 1º, a gente vai ver as limitações quanto ao tempo. Quanto ao tempo, tá? Quanto ao tempo. Olha só, a Constituição não poderá ser emendada na vigência, então por isso que eu falo o tempo, na vigência de intervenção federal, de estado de defesa e de estado de sítio, que são coisas que a gente vai aprender lá, né, a partir do artigo 136 da Constituição Federal. E as limitações do parágrafo 4º do artigo 60 diz assim, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Eu não estou falando em nenhum momento que não pode modificar. Eu simplesmente estou falando que não pode abolir, ou seja, extinguir, arrancar fora, mas modificar é possível. Então, o que não pode abolir? A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, são 4 coisas que, através das emendas constitucionais, não podem ser abolidas, mas podem ser modificadas. Então, questãozinha na tela para vocês aí, vamos lá. Bom, questão então na Fundatec 2024, Câmara de Vereadores lá de Venâncio Aires, procurador. Ou seja, eu busquei, só a partir dessa questão aqui, pelo menos, eu vi que estava muito fácil, né? E então vou fazer o seguinte, vou apertar um pouquinho. Aí eu coloquei no filtro das questões lá, nível superior. Ou a finalidade na dificuldade difícil, ou muito difícil. Cara, não tem, a Fundatec não tem questão muito difícil, exceto, por exemplo, para PGE, né? Enfim, auditor disso, auditor daquilo, aí sim, aí complica um pouco mais. Mas aí já foge da regra de vocês. Então, nível superior geral ali, né? Ou procurador, enfim, não são muito difíceis. Então, a Constituição Federal não poderá ser emendada. Do que eu estou falando? Do parágrafo 4º, do parágrafo 4º e do parágrafo 1º também, lá do artigo 60 da Constituição. Então, na vigência do Estado de Defesa, exatamente, na vigência do Estado de Defesa, intervenção federal e Estado de sítio, ela não pode ser emendada. No período de 90 dias que antecede as eleições, em ano eleitoral, para modificar a competência da União dos entes federativos, não, por proposta formulada pelo presidente da República, não. Então, vamos voltar aqui atrás, ó. Quanto ao tempo, então, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, e essas 4 coisas aqui, ó, forma federativa de Estado, voto, secreto, periódico, parará, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Isso aqui vai lá do artigo 5º até o artigo 17, beleza? Então, vamos embora. Letra A, gabarito, mais uma questãozinha na tela para vocês vão ver que ela é bem fácil também. Aqui a gente já está falando também de um concurso de procurador, ou seja, específico da área do direito aí, mas também não é muito difícil. Vamos lá. Quanto à elaboração de uma nova Constituição, a manifestação do poder constituinte originário, ou seja, ó, nova Constituição, poder constituinte originário, cria da origem, cria do zero, tá? Uma nova Constituição, que segundo a doutrina tem as seguintes características: ilimitado, sim; incondicionado, sim; e de segundo grau, não, pessoal, é de primeiro grau. O poder constituinte que é de segundo grau é o derivado, e não, né? E não o originário. B, condicionado? Não. Então já pode marcar errado nas duas aí. Incondicionado? Sim. Autônomo? Dá para dizer. Ilimitado? Sim. E inaugural? Sim, o que eu falei para vocês lá. Inaugural, é com U aqui, ó. Inaugural, pelo amor de Deus. Eu sou meio analfabeto funcional, né? Às vezes eu sei ler, sei escrever aí, mas eu não lembro exatamente. Nem isso é o conceito de analfabeto funcional. Foda-se, tá? É inaugural com U. Letra C é o nosso gabarito. Incondicionado? Seria. Ilimitado? Sim. E decorrente? Não. Não, tá, pessoal? Não, nada a ver. Decorrente é um dos tipos de poder constituinte derivado, né? Incondicionado? Sim. Limitado? Não. Então, cara, questão bem tranquila quanto às características que diferenciam os dois poderes: poder constituinte originário, poder constituinte derivado. Bora lá. C, gabarito. Bom, agora a gente entra de fato nos princípios fundamentais. Artigo 1º ao 4º da Constituição. Então, até então, pessoal, o que a gente estudou? Algo que é estudado não em cima do texto da Constituição, e sim de doutrinas, né? De estudos das pessoas que trabalham em cima disso, né? Do direito constitucional. Então, classificações, concepções, que são coisas que a gente não falou, principalmente Hans Kelsen, né? Que criou, né, a pirâmide de Kelsen. Não é a minha aposta para a prova de vocês, mas pode ser que caia, né? Essa parte aí, ó, dos poderes constituintes, diversas coisas, classificações, mas as minhas apostas para vocês são as classificações
e aos poderes constituintes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar esse vídeo agora aqui, na verdade eu vou cortar ele, e no segundo vídeo a gente começa aqui ó, no texto da Constituição. Aí sim, já vai ser de forma mais objetiva, não vai ser um estudo tão teórico, vai ser algo mais objetivo também em cima da teoria, mas mais em cima do texto da legislação. Afinal, concurso de nível médio não foge muito do texto. Pode trazer algum conceito que outro ali, meio amplo, assim, meio tranquilo? Pode, mas geralmente é em cima do texto. Beleza, pessoal? Tamo junto, então. Toma mais um cafezinho. O meu já foi, tem que ser frio, né? Choco, tem que ser ruim. Café tem que ser ruim, forte demais ou fraco demais. Não pode ser bom, né? Porque café tem que acordar. E a gente se acorda no ruim, certo? Beleza? Vai pro próximo vídeo. Tamo junto.